Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é agradável estarmos juntos. Como é bom estarmos unidos. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Embora eu e você sejamos o templo do Espírito Santo, embora Deus habite dentro de nós, mas é apropriado estarmos unidos. O salmista se refere que é apropriado louvarmos ao nosso Deus. Então que nesta manhã nós venhamos ser um sacrifício vivo para o nosso Deus. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e o nosso Salvador. Que nós venhamos fechar os nossos olhos agora e clamar ao nosso Deus, pois Ele está aqui, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta oportunidade de estarmos unidos, Senhor. Ó Pai, eu peço-te que nós sejamos preparados pelo Espírito Santo, para que sejamos um sacrifício vivo para o Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, sentir a Tua presença aqui neste lugar. Que a Tua glória, Senhor, seja manifesta neste lugar. Que vidas sejam restauradas, que corações sejam abrasados. Ó Senhor, dê descanso para a nossa alma. Ó Senhor Jesus, Tu és um bálsamo em nossas almas. Senhor, toma o Teu lugar de adoração. Toma, Senhor, se assente no trono de louvor. Que nós venhamos Te bendizer na beleza da Tua formosura. Senhor, que nós venhamos a cada dia sermos parecidos com o Teu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu não sei a necessidade de todos aqui, mas o Senhor sabe. Que o Senhor nesta manhã esteja suprindo as necessidades de cada um. Que a Sua glória, ó Pai, seja manifesta neste lugar. Que, ó Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Que o palco deste culto seja ao Senhor Jesus Cristo. Que todos que subirem a este púlpito se escondam, ó Pai, atrás da cruz do Senhor, atrás do Teu amor. Que todos aqui sejam envolvidos pelo amor que nos salvou, pelo amor que nos faz livre. E hoje podemos declarar com muita alegria no coração: nós somos livres em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Você pode aplaudir ao Senhor porque você é livre? E esta manhã o Senhor nos libertou e nos deu a oportunidade de estarmos reunidos como igreja em forma de comunhão para adorar ao Senhor. Amém? Nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua graça manifesta no meio de nós. As palmas. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um beijo, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Essa alegria está neste lugar. Hoje está, todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja reunida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é que Deus reservou para nós. A alegria está neste lugar. Hoje está, todos juntos, louvemos ao Senhor,
adoração do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. O nosso louvor. Aleluia. Do seu trono tu estás ouvindo a nossa oração, Senhor. Que a nossa adoração suba como incenso suave nas tuas narinas, Pai. Nós erguemos as nossas mãos nessa manhã para te adorar, para dizer que tu és santo, para dizer que tu és bendito, para dizer que tu és digno, que tu és o Senhor das nossas vidas. Nós rendemos as nossas vidas a ti nesta manhã, Pai. Aleluia. Ao erguemos as mãos pra adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, tu és, Senhor. Sim, és tu. Nós erguemos as mãos. Para te adorar nessa manhã, Senhor. Ao erguemos as mãos pra adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Oh, Jesus. És tu, Jesus, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso.
Nós te agradecemos, Pai, porque a tua graça nos alcança, porque a tua presença nos conforta, porque a tua presença é sobre nós, Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Como é bom saber, Senhor, que a tua graça nos levanta, Pai, e que a tua presença santa nos conforta e nos abraça e nos faz permanecer firmes em ti, com os nossos corações em paz, louvando, te adorando, te buscando e sendo renovados pela tua presença, Pai. Não há outro como tu, não há outro além de ti, Senhor. Tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és o único, Senhor. Aleluias, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Te bendizemos, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar para trabalhar em nossos corações. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Cante, igreja. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. O único Senhor, o único Salvador. Digno, digno. Tu és o único Senhor. Nós te adoramos, Toda a honra, Santo, toda a glória seja dada a ti. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Te adoramos, Senhor. Digno de louvor. Santo, 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 santo. é o Gratos teu somos a nome, ti, Pai. Jesus. Gratos somos a ti, Jesus. Oh, na baixuria, na lavanate, Tu és na o lavasteria. único. Tu és digno de honra, Macê. Tu és bendito. Tu és adorado, Aleluia. Senhor. Alfa e Ômega. Aleluia.
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Repita. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Alto como nosso Deus, Jesus, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Te bendizemos, Pai. Te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo Deus. Aleluia. A Deus toda honra e glória. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Nessa manhã eu quero trazer uma breve reflexão sobre dízimos e ofertas. Amém? Abra suas Bíblias no Salmo 116. Este também é um momento de louvor, é um momento de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito às nossas vidas, né? É um momento de ofertar e dizimar, é um mandamento do Senhor, né? E nós, como cristãos, além do mandamento, nós temos que ter a consciência que mais do que um mandamento, né? Porque o Senhor deixou escrito na palavra, e nós, como homens, né? Somos sujeitos a falhas. Por isso que é necessário que o Senhor tenha, né, nos deixado escrito na palavra, né, esse mandamento, como se fosse uma, entre aspas, uma obrigação de dizimarmos e ofertarmos, né? Mas muito mais do que isso, devemos sim ofertar e dizimar com amor, não é verdade? Então, aqui no Salmo 116, o salmista, ele fala assim no versículo 1: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. No 2, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. No 3, a morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então, no 4, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, ó Senhor. Devemos ter a gratidão também neste momento, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, neste momento de dizimarmos e ofertarmos. O salmista, ele no versículo 12, ele fala, que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. Esta é uma passagem da Bíblia, um versículo no qual tem falado muito alto ao meu coração, de algum tempo para cá. Porque nós, na hora de ofertarmos e dizimarmos, a gente vai levar em consideração o mandamento, a ordenança, né? Porque eu tenho que sim dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque não tem faltado o suprimento no meu lar, em toda a área da minha vida. Amém? Não.
O salmista aqui, ele está em uma situação em que ele agradece tudo que tem acontecido, ele tem agradecido ao Senhor, mesmo nos momentos de aflições, e ele tem declarado: irei na casa do Senhor, levantarei minhas mãos e glorificarei o nome santo dele, porque ele é fiel. Ele tem se mantido fiel na minha vida, em todas a área das nossas vidas. Lógico que nesse momento, ao falarmos de situação financeira, também é necessário dentro da igreja, né? Ao colhermos, ao alçarmos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, estamos suprindo a casa do Senhor em toda a área dela também. Assim como precisamos em nossos lares, também precisamos suprir a casa do Senhor. E aí o salmista, nesse salmo, ele vai falar que darei ao Senhor. O que eu darei ao Senhor? Além de dizimar e ofertar, eu darei com disposição, com amor, com gratidão, que nem aquela viúva, as únicas moedinhas que ela tinha, ela ofertou, não importa o valor. E digo mais, se você nesta manhã não tiver o seu dízimo e sua oferta, mesmo assim o Senhor não vai desamparar. Os irmãos estão vendo, o Brasil está vendo, está passando por um momento difícil financeiro. E mesmo assim o Senhor não tem deixado faltar ao justo, não tem deixado faltar ao ímpio. Não é verdade? O Senhor levantou a presidência, o presidente, moveu a política para que dispensasse ao povo brasileiro. Não sei se alcançou todos exatamente, por causa do caos da Covid. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram o seu salário reduzido, e o Senhor tocou no coração do presidente, né? Ali no Senado, para estar dispensando ao povo um valor X no mês, atualmente é R$600. Mas, o que eu vejo com isso? Vejo a mão do Senhor agindo lá de cima. É pouco, mas nós como cristãos devemos saber viver no muito e no pouco. E nesta manhã, tem esse coração de graça ao Senhor, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que darei ao Senhor nesta manhã, além do meu dízimo e oferta com amor, ao colocarmos nesta manhã o nosso, num galofilácio, o nosso envelope com dízimo e oferta, eu darei com amor, como fez o louvor nesta manhã. Eu não tenho nada para ofertar nesta manhã, nem dizimar, mas eu estou aqui em louvor ao Senhor, em gratidão ao Senhor, porque Ele continua sendo fiel. Amém? Então, nessa manhã, esteja dizimando e ofertando na casa do Senhor com gratidão, porque Ele não vai desamparar a nenhum de nós. Amém? Vamos estar orando neste momento? Senhor, nós te louvamos, porque bem sabemos que em momentos, Senhor, de grande tribulação, em que o mundo vem passando, o Brasil vem passando de ordem financeira, o Senhor tem suprido, Senhor, a tua igreja. Temos isso, Senhor, o teu agir, Senhor, meu Deus, nos nossos suprimentos. Não tem faltado alimento, não tem faltado, Senhor, meu Deus, os recursos, Senhor, para pagarmos nossas contas e para estarmos essa manhã, Senhor, em gratidão a Ti, dizimando e ofertando. Com o coração, Senhor, meu Deus, galardoador, Senhor. Porque sabemos, Pai, que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O ser humano, Senhor, não vive, Senhor, sem o dinheiro. Porque sabemos, Pai amado, que através dele, Senhor, vem os recursos para, Senhor, as nossas vidas. E sabemos que tudo vem para o Senhor e é para o Senhor. O Senhor tem, Senhor, nos ensinado através de dizimar e ofertar, tem nos ensinado a nossa vida financeira. Nesse tempo, Senhor, meu Deus, onde, Senhor, Senhor, meu Deus, um grande momento de situação financeira que anda caótica. O Senhor tem nos ensinado e não tem nos faltado, por isso estamos nessa manhã para dizimar e ofertar com o nosso coração, sabendo que Tu és fiel e não tem deixado faltar em nossos lares o alimento, não tem deixado faltar a saúde e nem a Tua paz que excede a todo entendimento. Por isso nessa manhã Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, consagramos a Ti todos os dízimos e ofertas, e que todas elas alcançadas nessa manhã venha suprir as necessidades da Tua igreja. É em nome de Jesus que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.
Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és adorado, Senhor. Não há outro lugar a não ser em tua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz... Quero considerar com os irmãos Tiago no capítulo 1, dos versos 19 ao verso de número 27. E hoje eu quero falar sobre o tema não se engane com uma falsa religião. Tiago capítulo 1, versos 19 até o verso 27. A palavra de Deus diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na
em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Que Deus, nesta manhã, abençoe sua palavra, em nome de Jesus. A grande verdade bíblica, grande verdade das Escrituras para nós nessa ocasião, é que todos nós corremos o risco de nos auto-enganarmos. Olha que interessante, essa expressão está no verso 22 e no verso 26. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, porém ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. E essa mesma expressão também está no verso 26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. Esse é o nosso risco. Ao longo dessa exposição bíblica aqui, você precisa fazer uma pergunta a si próprio: minha religião é uma religião verdadeira ou é uma religião mais ou menos, é uma religião genérica ou falsa? O meu cristianismo é um cristianismo bíblico, autêntico? Eu evidencio em minha vida o que as Escrituras me orientam a ser? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou de fato? Essa é uma palavra para que nós possamos refletir na qualidade do nosso cristianismo, porque o pior cego, gente, não é aquele que simplesmente não quer enxergar. O pior cego é aquele que fecha os olhos para as suas próprias limitações e, consequentemente, fecha os olhos para as coisas que o cercam. Eu acho que o pior cego é esse. O pior cego é aquele que não quer enxergar sua própria condição, que não está disposto a se autoavaliar, não está disposto a examinar a sua vida à luz do Evangelho das Escrituras. O pior cego é aquele que não faz das Escrituras o seu principal espelho para refletir a sua real condição. E é diante disso que eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus nessa manhã. O cristão verdadeiro é aquele que se submete à palavra de Deus. E a primeira verdade que eu quero pensar com vocês é que a primeira verdade que eu encontro aqui é que o cristão verdadeiro, que não se engana com uma falsa religião, é aquele que sabe ouvir adequadamente e ele sabe falar prudentemente. Ouvir adequadamente e falar de forma prudente. E essa verdade está nos versos 19 e verso 20. Quero que você olhe para a sua Bíblia. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Qual é o conselho das Escrituras? Você deve ser sábio no modo como você se relaciona com as outras pessoas. Você percebe que o nosso descontrole, à luz de Tiago, está diretamente relacionado à ira. Interessante, né? As pessoas se descontrolam quando se iram. As pessoas ultrapassam seus limites quando se iram, quando dão lugar à ira. E eu acho interessante porque Provérbios 17, 27 diz que quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento, Provérbios diz, controla as suas emoções. Quem tem entendimento tem suas emoções sob controle. A ira descontrolada, na maioria das vezes, ela resulta naquelas palavras irrefletidas,
Sabe quando você fala algo do qual você depois se arrepende porque você não teve tempo suficiente, não teve domínio suficiente, não teve o controle suficiente para pensar antes de falar? Falou precipitadamente, decidiu precipitadamente, se comportou irrefletidamente. Geralmente, quando um indivíduo é tomado pela ira, ele fala sem refletir, ele fala sem medir as consequências, ele se comporta sem pensar nos desdobramentos das suas ações e das suas palavras. Provérbios capítulo 10, verso 19 diz que quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente, Provérbios diz, fica de boca fechada. Quem é prudente sabe a hora certa de falar. Quem é prudente sabe o jeito correto de tratar o outro. Quem é prudente entende o momento, a hora exata de fazer determinadas coisas e de se comportar de determinadas maneiras. Você sabe que quem está em busca de uma religião verdadeira, de um cristianismo verdadeiro, tem o coração pronto para receber a palavra. Verso 21, veja comigo, verso 21. Portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Convém destacar aqui, irmãos, que o coração do homem, ele pode ser comparado a um jardim. Preste atenção nessa ilustração. Se o teu coração for deixado por conta própria, comparando o coração a um jardim, se você deixar um jardim por conta própria, esse jardim vai produzir ervas daninhas. Porque o jardim que não é cuidado, ele fica ao acaso. Ele está refém do tempo, refém das circunstâncias, ele está refém do acaso, ele não está propenso a produzir, dar resultados, porque ele não é cuidado, ele não é alimentado, ele não é regado. Assim é o nosso coração. Você sabe que o termo removam significa despojar de velhas roupas. Essa é a ideia aqui do termo. Remover o pecado aqui é como se despir de algo que está incomodando, de algo que está sujo. Porque a ideia do texto é que você deve se desprender de tudo que é mal, assim como uma pessoa se livra de suas roupas sujas. Sabe o que significa a palavra impureza? Ela também tem o sentido de cera no ouvido. Sabe quando uma pessoa, ela tem dificuldades de escutar, de ouvir adequadamente? Todos aqueles que receberam a palavra de Deus em seus corações, devem remover tudo aquilo que está tapando os seus ouvidos, para que você venha compreender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Não pode ficar nenhuma cera, não pode ficar nenhuma obstrução. Você não pode ser privado de conhecer o Evangelho em sua plenitude e totalidade. Você não pode ser privado de conhecer a verdade de Deus. Essa verdade que a Bíblia diz tem poder para salvar. Sabe o que significa a ideia de salvação? Você é tirado. A ideia de que você agora não é mais refém daquele padrão de comportamento. Você agora está sob o domínio do Espírito, sob a direção do Espírito, sobre o controle gracioso desse Deus que nos salvou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A cera acumulada nos ouvidos pode deixar uma pessoa surda. Da mesma forma, são os pecados que nós cometemos. Eles podem endurecer o nosso coração em relação a Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo que você deve remover humildemente. Sabe o que significa? Você tem que se submeter a isso ali, esse livro. Receber humildemente é se colocar debaixo da revelação de Deus. Receber humildemente é dizer: as verdades de Deus são absolutas e elas são para mim. As verdades de Deus não são meias verdades. Os princípios de Deus não são quaisquer princípios. A palavra de Deus não é comparada a um livro qualquer que eu leio, a um programa determinado que eu assisto. A palavra de Deus é a direção clara para a minha existência,
é a direção clara para que eu ande de cabeça erguida diante de Deus e do mundo, é a revelação correta para que eu tenha o equilíbrio correto, a sensatez adequada, para que então eu me comporte nesse mundo, tratando o outro dignamente e honrando a Deus na minha vida, com base na sua palavra. Isso sim é receber humildemente, é sujeição, submissão. Eu estou debaixo da revelação de Deus e eu me submeto a ela, eu me comprometo com ela e eu estou decidido a colocá-la em ação na minha vida, para que eu não seja suscetível a nenhum tipo de cristianismo falso e, consequentemente, viver uma falsa religião. Prepare a terra do seu coração para que a semente da palavra que foi plantada em você possa produzir muitos frutos e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Segunda verdade que eu quero destacar é que você não pode simplesmente se dar ao trabalho de ouvir. Você deve praticar. Está aí, verso 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, olha a expressão aí, só enganarão a si mesmos. Ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar, essa é a orientação prática da palavra de Deus. Preste atenção, ouvir apenas não basta, não é o suficiente. Muitos se enganam em pensar que ouvir bons sermões, ouvir bons estudos, ligar lá na internet e escutar uma pregação por dia. As pessoas têm essa ideia, às vezes essa falsa ideia, de que o fato delas estarem ouvindo, isso significa que elas estão consequentemente crescendo. Mas o que leva uma pessoa ao crescimento espiritual, o que leva uma pessoa a desenvolver maturidade espiritual, é o que você faz com o que você ouve. Gravei um devocional acerca disso há um tempo atrás. O que faz diferença é o que eu faço com o que eu ouço. E não ouvir dezenas e dezenas de estudos, pregações. Isso não faz de mim um cristão, isso não faz de mim alguém regenerado. Ouvir simplesmente não me torna um crente, porque o que conta é o que eu faço com o que eu ouço. Eu gosto de uma afirmação de Wiersbe, quando ele diz que inúmeros cristãos costumam marcar passagens na Bíblia, mas eles não têm suas vidas marcadas pelas passagens as quais ele marca. Às vezes não é errado, e eu faço isso, por exemplo. Não adianta eu riscar a minha Bíblia, marcar a minha Bíblia, se eu não tenho minha vida marcada por esse Evangelho. Não adianta eu entrar no meu escritório e dizer, puxa, eu tenho uma dezena de livros para que eu leia e me desenvolva intelectualmente, se todo aquele conteúdo não transforma a minha vida. De que adianta escutar um bom sermão se eu não tenho uma vida bíblica? Se eu não trato o outro adequadamente, se eu não respeito as leis do meu país, se eu não me submeto às autoridades constituídas, se eu não trato minha família de forma digna, se eu não vivo o Evangelho puro e simples como ele está descrito na palavra de Deus, de que adianta então escutar bons sermões? De que adianta ser pastor? Não adianta você ser administrador, pastor, um líder, não adianta você ser um bom doutor em alguma área, isso não faz tanta diferença, se você de fato não tem uma vida prática que revela no cotidiano quem realmente você é, e atesta que você é exatamente aquilo que você diz ser. Aqueles que pensam que são espirituais apenas ouvindo, estão se enganando a si mesmos. Porque, gente, estarmos aqui nessa ocasião é uma bênção de Deus. Deus seja louvado por sua vida, Deus seja louvado por estarmos juntos aqui, comunhão, a igreja, isso é maravilhoso e extraordinário. Mas isso não faz de nós cristãos. Isso não faz de mim um cristão. Aliás, o culto público, o culto corporativo acaba sendo resultado de uma vida diária com Deus.
O culto público é o resultado da minha caminhada de fé com Deus. O culto público e corporativo é o resultado do meu hábito diário de ler as Escrituras, do meu hábito diário de orar, do meu hábito diário de tratar os outros como Deus quer que eu os trate, de amar os outros como Deus quer que eu ame, de praticar boas obras segundo o Evangelho, no mesmo texto que está descrito aqui. E aí o culto público nada mais é do que o produto final disso tudo. A gente chega aqui para dizer: Deus, o Senhor está sendo tão bondoso para comigo, o Senhor está sendo tão fiel em minha vida, e eu estou aqui para te louvar. Agora, o culto, ele não é o ponto de partida. O ponto de partida é quem você é todos os dias. O culto público é o estágio final da nossa caminhada semanal, diária e semanal com Deus. Estar no culto, simplesmente, não faz de mim um cristão. O que lemos e ouvimos na igreja deve ser praticado na vida. Você precisa ser capaz de converter em ação aquilo que você está lendo e aquilo que você está ouvindo. É por isso que o risco de, quanto maior o tempo de cristãos nos tornamos, menor é o nosso potencial para a evangelização, é muito grande. Porque nós sempre temos a ideia de que eu estou aqui há muitos anos, eu faço parte disso aqui há muito tempo, eu vim para Jesus quando eu era criança. A gente tem essa falsa ideia de que o tempo confere maturidade a nós. Nós temos essa falsa ilusão de que o tempo fez de mim um ser humano melhor do que o outro, de que eu sou mais maduro, mais crente do que o outro, e não necessariamente. Você pode encontrar pessoas que estão no Evangelho há 50 anos, e que são tão infantis, do ponto de vista da sua própria fé, não da experiência de vida, mas do ponto de vista da sua fé, em relação àquele que acabou de nascer, espiritualmente falando. O tempo não confere necessariamente maturidade cristã, porque maturidade cristã vem com a prática, vem com o dia a dia, vem quando eu olho para as Escrituras, quando elas me examinam, quando eu sou examinado por elas, quando eu sou confrontado por elas, quando eu fecho esse grande livro e digo: agora vou orar porque eu não posso ficar de olhos fechados diante dessa verdade. Agora sim, Senhor, eu quero viver de verdade, me ensina a viver isso. Como eu vou viver isso? Mostra os caminhos para que eu venha viver isso. É isso, isso é Evangelho. Isso sim é o poder de Deus, transformando um coração, transformando um homem e uma mulher. Porque a Bíblia está nos ensinando nessa ocasião, meus irmãos, que nós devemos nos examinar. Mas não que eu vou examiná-los à luz da vida de vocês, não é o seu cônjuge examinando você, não são os seus pais examinando você para saber se você é bom crente ou não, não é o seu melhor amigo examinando você, é as Escrituras como espelho refletindo quem você é. E é por isso que o verso 23 e 24 nos mostram essa verdade aí. Acompanhe comigo. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Por que nós temos um espelho em casa? E muitos de vocês devem ter mais de um espelho em casa. Você está andando, tem espelho, algumas de vocês devem ter espelhos até mesmo aí na bolsa que você está carregando. Qual o propósito? Por que carregamos? Por que temos um espelho? Para nos certificarmos de que a nossa aparência está adequada. A pessoa, você sai de casa, não se olha no espelho, quando você vai ver, você está com o rosto sujo. Aí alguém fala: seu rosto não está adequado. Nós nos olhamos no espelho para nos certificarmos de que está tudo correto, de que não está nada fora do lugar, de que eu estou adequadamente para sair, para me encontrar com outras pessoas. Esse é o objetivo do espelho. Todos aqueles que se olham no espelho da palavra de Deus devem se enxergar como realmente são. Todos aqueles que se enxergam no espelho da palavra de Deus devem se ver como realmente são. Tem gente que se olha no espelho
e logo no espelho da palavra e logo se esquece. É como você, sabe, por quê? Porque falta prática, falta colocar a palavra em ação. Estude a si mesmo com cuidado ao ler a palavra de Deus. Não adianta ler a Bíblia se não há transformação. Não adianta sermos superficiais e esperarmos que Deus faça grandes coisas. Enxergue-se na palavra de Deus e veja como você realmente é. Não é o que eu estou dizendo que você é, mas é o que a Bíblia diz que você é. A palavra de Deus, ela revela quem eu sou e quem eu deveria ser. Homem que me escuta, a palavra de Deus revela quem você é e quem você deve ser. Mulher, a palavra de Deus revela quem você é e quem você deve ser. E eu quero ler uma frase que ela é uma frase contundente. Deus o julgará não por aquilo que você diz ser, mas por quem de fato você é. Não é necessariamente ao modo como você se apresenta ou se veste, mas quem você é mesmo. Deus sabe, as Escrituras sabem disso. E a lição prática aqui, irmãos, a terceira verdade e última verdade desse texto que eu quero destacar, é que quando você entende isso, quando você se olha no espelho das Escrituras e procura viver e praticar o que as Escrituras dizem, você entende que a religião que agrada a Deus é uma religião diferente. Olha aí, verso 26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Verso 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Preste atenção nisso, duas verdades. A minha obediência a Deus passa pelo controle da minha língua. Você sabe, irmãos, que a nossa maior batalha espiritual, a maior batalha do crente, não é contra demônio. A maior batalha do crente não é contra o governo. A maior batalha do crente não é contra pessoas. A sua maior batalha como cristão é contra a sua língua. Porque Tiago capítulo 3, verso 2, veja comigo por favor aí, Tiago 3, 2. 3, 2, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha como isso é importante. O homem que é capaz de controlar a si mesmo em relação ao que fala, ele então vai ter benefícios em outras áreas da sua vida. Eu terminei de ler um livro essa semana, recomendo, uma leitura muito proveitosa, se você deseja passar por uma mudança de hábitos. O livro se chama O Poder do Hábito, né? E ele vai tratar justamente de como o nosso cérebro, como que os nossos hábitos eles acontecem. E eu acho interessante que já é provado que quando você experimenta uma mudança de hábito em uma determinada área da vida, esse novo hábito ele é capaz de afetar positivamente outras áreas da sua vida. E aí é isso mesmo. Quando uma pessoa decide se alimentar adequadamente, praticar algum tipo de exercício físico, o próprio ato de alimentar-me adequadamente, aliado a um exercício físico, o resultado que você vai obter, não só para a sua saúde, ele vai se refletir em outras áreas da sua vida. Por exemplo, você vai ter mais disposição para fazer determinadas coisas, disposição física. Segundo, você vai gastar menos dinheiro com determinados medicamentos, porque você vai ter melhor saúde. Já é provado que a mudança em uma área da vida, ela afeta positivamente inúmeras outras. É por isso que Tiago está dizendo, seja capaz de controlar a si mesmo,
Seja capaz de exercer esse grande domínio sobre si, que você será capaz de experimentar uma mudança positiva em tantas e tantas outras áreas da sua vida. Eu acho isso extraordinário, gente. O que você diz revela o que está dentro de você. Se o seu coração estiver em ordem, o que você diz também estará em ordem. Língua controlada, irmãos, é sinônimo de uma vida controlada. Quem não é capaz de controlar sua própria língua, dá uma demonstração prática de que a sua religião é uma religião falsa. E eu vejo muitas pessoas com o título de cristãos que não são capazes de controlar o que falam. Isso me dá um indicativo de que esse cristianismo não é um cristianismo verdadeiro, porque a Bíblia diz que quando eu me comporto assim, eu estou enganando a mim mesmo. E se eu engano a mim mesmo, minha religião é uma religião falsa, barata, genérica, e ela não tem valor algum aos olhos de Deus. A grande questão é, eu posso me comportar de uma forma que o Felipe venha me admirar, mas isso não impressiona o Espírito Santo. A minha tentativa de impressionar o Felipe não impressiona o Espírito Santo. A minha tentativa de impressionar o Murito não impressiona o Espírito Santo. Eu posso impressioná-lo, mas Deus olha e fala, essa religião não me agrada, essa religião não vale nada. Essa sua vida barata e genérica e falsa, maquiada com essa aparência, ela não diz absolutamente nada. Porque o que eu digo, o que eu falo, revela muito quem eu sou, meus valores, o que está dentro de mim. E para terminar, eu quero te dizer que o cristianismo verdadeiro, ele é um cristianismo prático. Por que ele é um cristianismo prático? Porque a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, é o quê? Cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Aqui a Bíblia está nos ensinando o seguinte, o cristianismo, ele nos transforma para que nós possamos enxergar os outros com outros olhos. Quem está necessitado, precisando de socorro, vamos ajudar. Quem está precisando de um apoio, vamos apoiar. Quem está precisando ser erguido, vamos ajudá-lo a se erguer. Quem está precisando ser socorrido, vamos socorrer, porque o cristianismo é um cristianismo prático. Aqui Tiago usa as viúvas e os órfãos para mostrar que aquelas pessoas, naquele momento da história, eram pessoas desamparadas que precisavam ser cuidadas. Mas para nós aqui, podem ser também viúvas, órfãos, assim como todo aquele indivíduo que precisa ser ajudado, porque a religião verdadeira me coloca em movimento, a religião verdadeira me coloca para ajudar o outro, me coloca para servir, para se engajar e para fazer do reino de Deus um reino maravilhoso e bendito na terra. Para terminar então, seja sábio no seu relacionamento com as pessoas, aprenda a ouvir e praticar, aprenda a se enxergar no espelho da palavra de Deus, porque a nossa obediência a Deus, irmãos, ela nos leva ao serviço, é sempre assim. E aí você vive essa religião que a Bíblia diz aí, essa religião pura, verdadeira e imaculada. Que Deus abençoe sua vida e te ajude a viver e praticar a palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que nós oremos com base no que nós ouvimos. Oremos com base no que ouvimos, palavra de Deus. Que Deus nessa ocasião me ajude a mim e a você a nos enxergarmos na palavra, praticarmos a palavra e colocarmos esse evangelho em ação. Olhando para o que está à nossa volta, olhando para os necessitados, enxergando alguém que precisa de uma palavra, de um encorajamento, de uma oração, de uma ajuda, daquele que precisa ser erguido. Pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser um amigo. Esse cristianismo é o cristianismo das Escrituras. É o cristianismo que me leva a parecer-me com Cristo. Não é um cristianismo de boca, mas é um cristianismo de lábios e de ações. Esse é o cristianismo. Eu escutei uma frase esses dias de alguém dizendo, não importa o que você diga, apenas diga. E eu disse, isso não está certo. Não posso dizer qualquer coisa, qualquer bobagem. O evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, me coloca em coerência com o princípio que está aqui. E eu quero orar contigo nessa ocasião. Você pode aí no seu lugar, levar a sua mão no seu coração, se você deseja experimentar os princípios, as verdades
da palavra de Deus, com mais força, com mais intensidade na sua vida, no seu dia a dia e no seu cotidiano. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, com a intenção e o objetivo e o propósito de nos submetermos à Tua palavra. Queremos nos submeter ao Teu Evangelho. Queremos nos submeter, ó Deus, à Tua autoridade, ao Teu livro. Porque Deus, este livro é o livro mais poderoso, capaz de transformar um homem, uma pessoa, uma mulher, um indivíduo, em um ser humano completamente diferente. Senhor, que nós possamos, nesta ocasião, entender que há um valor imenso em ouvir a palavra, e há um valor ainda maior em praticar a palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes. Que nós tenhamos condições de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós tenhamos condições de amar, ó Deus amado, o nosso cônjuge de uma forma digna. Que os filhos tenham condições, biblicamente, de serem submissos aos seus pais. Que, ó Deus amado, tenhamos condições de amar o próximo como a nós mesmos, vivendo, ó Deus amado, um evangelho verdadeiro, genuíno, capaz de moldar a alma, o coração e a mente. Senhor, nos ajude a olharmos para o que está acontecendo à nossa volta e desenvolvermos um evangelho bíblico, sensato e coerente. Que em tudo o nome do Senhor nessa ocasião seja glorificado. Eu oro para que o Senhor abençoe os teus filhos que escutaram a tua palavra, leve-os a praticar esse evangelho e a viver esse evangelho. É a minha oração e faço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Dá-me um coração igual ao teu. Que assim seja, ó Deus. Meu mestre. Peça isso ao Senhor. Dá-me um coração. Peça isso a Deus. Igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar os meus irmãos, É isso, ó Deus, é a tua palavra. a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita
Aleluia. Que nesta semana você venha ter uma vida bíblica. Que Deus venha honrá-lo em tudo aquilo que você fizer. E que o grande amor de Deus e a graça bendita de Cristo Jesus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a tua vida hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe. Vá na paz do Senhor em nome de Jesus.